Mas vamos aqui então à mensagem da palavra de Deus. Hoje o tema da mensagem, a promessa, o conflito e a bênção. Como é o tema da mensagem hoje? A promessa, o conflito e a bênção. Em nome de Jesus. Eu separei em 3 blocos importantes hoje, para que você consiga visualizar com muita clareza aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre essa temática, em nome de Jesus. Vamos começar aqui com o primeiro, que é a promessa de Deus. Deixe marcado na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 12, a partir do primeiro verso. Gênesis 12, a partir do primeiro verso, que diz: Ora, o Senhor disse a Abrão. Esse aqui é o mesmo Abraão, só que o nome original dele era Abrão. Depois que ele fez uma aliança com Deus, o próprio Deus mudou o nome dele para Abraão, mas é a mesma pessoa, tudo bem? Disse a Abrão, disse o quê? Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Importante essa conjugação, eu te mostrarei. Deus não tinha mostrado ainda. Verso 2: E far-te-ei o quê? Uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você pode dizer isso para o seu irmão aí? E tu serás uma bênção. Amém? Você. Amém. Verso 3: Disse Deus: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que se lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegarem à terra de Canaã. Vamos ver então aqui, irmãos. Primeiro ponto que eu quero ver com você nessa temática é que há um preço da obediência. Antes da bênção ser concretizada na nossa vida, antes do Senhor cumprir tudo aquilo que Ele deseja, nós também temos que pagar um preço. É muito importante que não entendamos que a graça é de graça. Repete comigo: a graça não é de graça. O que é graça? O favor de Deus. Mas o favor de Deus não significa que nós não tenhamos nada a fazer. Nós temos a nossa parte também, e o preço que nós temos a pagar é muito importante. Só que esse preço não diz respeito à salvação, porque esse preço só Jesus pagou. Mas a nossa vida cotidiana, a nossa vida com Deus, ela requer um preço. E como nós dizemos sempre, mas o preço não é maior do que a graça. Amém? O preço da obediência. Ora, no verso 1 diz que o Senhor falou para Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Que preço que Abrão estava sendo exigido de Deus? Deus estava dizendo para ele: olha, eu quero que você se distancie da sua cultura. Porque, como eu já expliquei aqui em várias mensagens, Abraão era caldeu, e o povo caldeu era um povo que estava sempre envolvido em rituais, em feitiços, em bruxaria, em adivinhação. Era tanto que naquela época, sabe, as pessoas, os reis, as pessoas de autoridade, contratavam caldeus para colocar eles junto com os sábios e com os adivinhos, porque eles se especializaram nisso. E Deus disse: eu quero que você saia dessa cultura. Por quê, pastor? Porque, irmão, toda vez que o Senhor nos chama, nós temos que deixar a nossa vida antiga para trás. Não é possível nós agradarmos a Deus e continuarmos com as mesmas práticas da nossa cultura antiga. Quando nós aceitamos Jesus, a cultura é outra. Amém? A nossa cultura é outra, é a de Deus agora, é a do reino agora. E para que não houvesse influência sobre Abraão,
para que ele não fosse seduzido em algum momento a não mais ouvir a Deus e passar a ouvir, né, os deuses dos seus pais. O Senhor disse: sai daí, você tem que largar essa cultura. Mas ao largar a sua parentela, ao abandonar a casa do seu pai, Abraão também tinha que estar abdicando da segurança. Você sabe que as pessoas naquela época viviam em clãs, em tribos, e isso era importante por quê? Porque eles se protegiam uns aos outros de ataques. Naquela época já existiam pessoas que se reuniam para tentar tomar o que era do outro, né? O gado do outro, as terras do outro. Isso era muito comum naquela época. Então diz a Bíblia Sagrada que eles viviam em comunidades. Não é muito diferente do que nós vivemos hoje, sempre em comunidades. Mas quando Deus está dizendo sai daí, é como se Ele dissesse: olha, a segurança que você tem na sua família, a segurança que você tem na casa do seu pai, a proteção que você recebe deles, você vai ter que trocar e substituir por uma confiança em mim. Porque ele estaria, irmãos, o tempo todo vivendo sobre a sombra do perigo. Ele não sabia se de noite e madrugada seria atacado ou não, mas ele tinha que aprender a depender de Deus. Amém? Outro ponto, quando Deus diz: você vai para a terra que te mostrarei. Deus não mostrou ainda. Então ali já estava sendo provada a confiança de Abraão em Deus, a dependência total dele de Deus. Porque não é fácil você confiar no que você não consegue ver. Não é fácil você seguir um plano se você não sabe para onde ir. Se não foi dito a você literalmente onde era o caminho, ele não sabia ainda. Eu quero que você preste atenção a isso. Deus não disse antecipadamente para ele onde ele chegaria, mas ele disse: a terra que eu te mostrarei. Em algum momento eu vou mostrar, mas primeiro você vai ter que começar o quê? A caminhar, a seguir. Amém? É aprendendo a ter confiança em Deus. Essa confiança nunca pode ser perdida, irmãos. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momento de pressão, mesmo em momento de tribulação, nós precisamos manter a nossa confiança viva no Senhor, porque Ele não nos desampara, Ele não nos deixará, irmãos. Amém? Você está entendendo? Mas então nós vemos que houve a recompensa desta obediência. Se ele fizesse o que Deus estava ordenando, não ficaria à toa, haveria consequências dessa atitude de confiança, de dependência, de aliança com Deus. E a primeira delas, a que Deus diz aqui, olha, no verso 2: far-te-ei uma grande nação. Talvez ouvindo isso ou lendo isso para você e para mim, não tenha tanto impacto quanto teve para Abraão. Porque, note, ele era já idoso, ele era já um homem de idade, a sua esposa também, e além de idosa, ela era estéril. É como se Deus dissesse: eu estou prometendo para você o que aos seus olhos parece impossível. Mas ele não disse: você vai ter um filho. Ele disse: farei de você o quê? Uma grande nação. É uma promessa além do que talvez as mais fortes e concretas esperanças que Abraão podia ter tido na vida nem se comparava, porque Deus está prometendo fazer dele uma multidão. Amém? Segundo, a promessa de ser próspero. Primeira promessa de ter filhos, amém? Vai ser uma grande nação. Agora Deus disse: eu vou abençoar você, eu vou fazer você próspero. E lembre, na visão cristã, a prosperidade não está restrita a bênçãos materiais. Na visão cristã, a prosperidade engloba felicidade. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus dizendo: você vai ser feliz, amém? E abençoado também financeiramente. O que mais, pastor? Terceiro, ele diz a promessa de
ser famoso, porque está escrito: engrandecerei o teu nome. Irmãos, no passado, era uma das coisas que as pessoas mais buscavam, que o seu nome não fosse esquecido. Raquel pesquisa sempre sobre a árvore genealógica, a coisa que ela gosta. Isso me despertou, chamou a atenção de um ponto. Por favor, pergunte a essa pessoa ao seu lado, me ajude, pergunte. Eu estou diminuindo, você há de convir que eu estou fazendo bem pouquinho agora, tá? Você vai perguntar ao seu irmão assim: como que era o nome da avó da sua avó? Escondido? Como é? O nome da avó da sua avó. Quem não sabe? Levanta a mão. Não sabe? Pastor, não faço ideia. Pois é. Se você perguntar aos seus primos, talvez a maioria deles também não saibam. Isso quer dizer que provavelmente o nome dessa pessoa foi esquecido. Já pensou, irmãos? Em 2, 3 gerações, o nome de alguém é esquecido. Talvez fique só em registro de um papel: fulano, filho de fulano, ciclano. Mas ninguém sabe quem é mais. Ó, irmão, tem gente que se perguntar qual o nome da mãe da sua avó, a pessoa não sabe. Eu tomar a avó dela. Vamos fazer o teste? Pergunta aí, como é o nome da tua avó? O nome da mãe da tua mãe. Aliás, da mãe da tua avó. O nome da mãe da tua avó. Ah, irmãos, eu pedi a avó da avó, agora eu diminuí, foi a mãe da avó. Eu? Eu? Eu nem sei. É que esqueci, não faço ideia. Deus está dizendo para ele: Abraão, o teu nome não será esquecido. Essa promessa está se cumprindo? Quem sabe sobre Abraão? Alguma coisa, pastor, eu sei. Pai da nação de Israel, eu sei. Pois é. Até hoje essa promessa se cumpre. E por que isso é importante, pastor? Para que ele tivesse certeza que valeria a pena tudo que ele estava deixando para trás. Não seria esquecido. Que o nome dele seria perpetuado. Amém? Que mais? Ele diz aqui, olha: e tu serás uma bênção. Para mim isso aqui é poderoso, porque nós sempre temos a noção de receber uma bênção. Uma bênção financeira, uma bênção na saúde, né? Uma bênção na família, uma bênção na vida sentimental, uma bênção na vida conjugal. Mas Deus já tinha prometido abençoá-lo. Agora ele finaliza dizendo: você será uma bênção. Como é que eu entendo isso? Eu entendo Deus dizendo: não vai ser o local, não vai ser o lugar, não vai ser o momento, vai ser você. Você será bênção onde quer que você esteja. Você trará paz, você trará mudanças, você trará transformações. Porque às vezes nós ficamos imaginando que só vamos melhorar, que só vamos progredir em um lugar melhor. Mas nunca vai ser lugar, irmãos. É você. Amém? É você. Porque ainda que o lugar seja de péssimas lembranças, ainda assim você será bênção. Amém? A mim isso fala muito forte, porque eu lembro com muita clareza e o quanto eu sofri. Existe uma avenida específica onde eu andei nela muitas e muitas vezes a pé. E hoje, quando eu vou a Mossoró, irmãos, quando eu passo lá,
eu não consigo não glorificar a Deus e dizer: ô Senhor, se eu conseguisse falar com o Ricardo daquela época e dizer: continua, filho, vai dar certo, continue, você vai vencer. Se alguém pudesse mandar um alôzinho, um WhatsApp aí pro passado, para o seu eu do passado, que mensagem você daria? Eita Jesus! Porque houveram momentos que você achou que não ia passar, houveram momentos que parecia que seria difícil demais suportar, mas hoje você pode dizer: olha eu aqui. Amém? Diga graças a Deus. Você pode de novo tocar no seu irmão e diga: seja você uma bênção, um abençoador, amém? Para a vida de muitos, em nome de Jesus. Mas atenção, irmãos, porque houve uma coisa importantíssima nesse trato de Deus com Abraão, porque houve uma sentença da promessa. Houve o quê? Sentença da promessa. Verso 3 ele diz: e abençoarei os que te abençoarem. Isso é sentença, isso é uma determinação de Deus. Abençoarei a quem te abençoar. Importa quem seja? Não. Se a pessoa for descrente, nem acreditar em Deus, importa? Não. Por te abençoar, ela será abençoada. Sabia disso? Perguntei, irmão, sabia? Mas a pessoa não tem aliança com Deus, pastor. Não importa. O fato de te abençoar faz com que a promessa alcance a vida dela, porque quem falou não mente. Ele disse, e não colocou condicionante alguma, ele disse: quem te abençoar. Amém? Mas também está escrito: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso aqui também é sentença. E da mesma forma, não importa quem se levantar contra você, quem amaldiçoar a sua vida, e você está inocente, e você está de mãos limpas e o coração puro, nem se preocupa mesmo. A pessoa vai colher. Ela vai colher. Isso é impossível de não acontecer. Por isso que o melhor a fazermos é não pedirmos a Deus, como alguns fazem de maneira errada: Senhor, pesa a tua mão. Olha aquela pessoa. Não peça não. Muito pelo contrário, peça misericórdia. Jesus tem misericórdia. Porque quando você faz isso, você está se aproximando da vontade de Deus. O outro lado seria justiçamento. Repito, seria justiçamento, que não é sinônimo de justiça. Justiçamento é tomar para si o poder de ação que só pertence ao juiz. É vingança. E a Bíblia é clara sobre vingança. Ele disse: minha é a vingança, não é nossa. Confie em Deus, Ele não esquece. Amém? Que mais, pastor? A bênção de Abraão até nós. Ainda no verso 3 ele diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, aqui é um ato profético. É o próprio Deus predizendo que chegaria um dia que através da descendência de Abraão o Senhor alcançaria todos os povos. Isso aqui é promessa sobre Jesus. Amém? Todas as famílias da terra benditas através de Abraão, porque o Senhor Jesus é da descendência de Abraão, e quando ele alcança a vida de alguém, através dele a bênção de Abraão chega até nós. Aleluia. Amém? Outro ponto: fazendo tudo quase certo, ou fazendo quase, tudo certo.
Deus disse o que para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Mas no verso 4 diz que Abraão fez como o Senhor tinha dito, ele saiu e foi Ló com ele. Eu entendo aqui esse texto como, a Bíblia não diz isso, tá? O que eu vou falar agora é uma conjectura minha, é um pensamento meu, não está escrito literalmente na Bíblia assim, mas eu interpreto dessa maneira, tá claro? Eu penso que quando Abraão começou a se organizar para ir embora, quando ele começou a se preparar para a viagem, Ló, que era filho do irmão de Abraão, logo sobrinho de Abraão, mas havia sido criado pelo pai de Abraão, praticamente eram irmãos. Era como se Abraão fosse um irmão mais velho dele. Ele quis ir junto. E eu penso que Abraão não teve coragem, ou não teve força, ou não teve disposição para dizer: não, querido, você não pode ir comigo, porque a ordem que me foi dada foi clara. Eu tenho que sair da casa do meu pai, mas eu também tenho que me afastar da minha parentela. Você não pode ir comigo. E eu vejo isso como a nossa dificuldade de dizer não. E é uma dificuldade real, irmãos. Em alguns aspectos da nossa vida, talvez não em muitos, talvez não em todos, mas em muitos aspectos da nossa vida, nós temos dificuldade de dizer não. E às vezes cedemos a situações que, por fim, poderão nos trazer prejuízos. Aqui diz que Ló foi com ele, deixando muito claro que a decisão de ir partiu de Ló. Ló recebeu o chamado de Deus? Sim ou não? Não. O chamado específico de Abraão tinha um item dizendo: vai se afastar da sua terra, da casa do seu pai e da sua parentela. Sim ou não? Estava claro. Ao ir com ele, Ló, um dos itens estava sendo descumprido. No verso seguinte, diz assim, verso 5: e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Como é que eu interpreto isso? Como Ló, possivelmente, talvez, que não está escrito, né, forçou essa ida, Abraão aceita e finda levando Ló junto com a sua esposa, seus criados, seus bens, e empreende caminho. Eu chamo isso de levar um pouco do passado. Tome cuidado com isso. Levar um pouco do passado é muito perigoso, porque em muitas circunstâncias nós podemos comparar momento atual com momento passado. E se isso acontece, como é que a mente humana trabalha? Aquilo que parece com algo que nos feriu no passado, nós vamos reagir a isso agora, como se estivéssemos vivendo de fato o passado. Isso é muito perigoso. As pessoas não são as mesmas. Aprenda uma coisa: as pessoas mudam. As pessoas mudam. Umas para melhor, outras para pior. Você sabe, eu tenho um jargão meu aqui que eu falo desde adolescente, que eu digo que há coisas que mudam e outras que jamais mudarão. Eu digo muito isso. Há coisas, ou existem coisas que mudam e outras jamais mudarão em nós mesmos. Existem coisas que são da nossa personalidade, faz parte de quem nós somos, e nós carregamos isso pro resto da vida. Mas podemos refinar ao longo do tempo, podemos aprender ao longo do tempo e melhorar a nossa própria vida. Então há coisas que mudam, outras jamais mudarão. Por exemplo, tem coisas que eu não como e nunca vou comer. Não gosto, não tem jeito, não tem como melhorar. E teve coisas que eu não gostava quando criança e hoje amo comer. Exemplo, batata inglesa. Eu não suportava batata inglesa quando era pequeno. Dava vontade de vomitar a textura dela. Hoje, pensa na cor que eu gosto. Frita, cozida, só não como crua, tá? Misturada com aquela carnezinha de... Vixe, não tá dando fome. Aquela carnezinha de panela, né? Aquela graxinha em cima do arroz. Misericórdia.
Você come que... Hoje eu gosto. Então eu aprendi, meu paladar refinou-se em relação à batata inglesa, certo? Mas quiabo não tem no mundo. Não tem dinheiro que faça eu comer. Eu olho para ele e dá vontade de vomitar. Tá? Aquela pessoa quebra assim, aquele troço babando caindo assim, ó. Eu falei, meu Jesus amado, como é que a pessoa gosta disso? Aí o outro me ofereceu quiabo com machixe, eu digo, danou-se. Agora que não desce mesmo. Não gosto nem de um nem do outro. Mas tem gente, meu filho, bota um quiabo com machixe, um feijão verde, tá? A pessoa bota para quebrar e ela gosta, aquilo para ela é saboroso. Por quê? Porque ela é assim. É assim. Por exemplo, sushi. Conheci um rapaz, mestre em sushi. Ele falou assim, pastor, você vai lá, certo? Você não vai pagar nada. Eu falei, querido, se você quiser dar essa promoção aí pro meu filho, eu levo, mas para mim não, pastor, mas é bom. Eu digo, bom comer peixe cru? Não, pastor, mas tem um negócio frito também lá. Eu digo, meu filho, depois que o escondidinho me pegou, nunca mais eu como o que eu não estou sabendo. Porque escondidinho é um perigo, meu filho. Depois que ele se revela, você paga o preço. Eu digo, não como mais não, eu quero saber o que eu estou comendo. Negócio embrulhado dentro de um negócio verde lá que eu não sei das quantas. Não, mas tem os fritos também. Eu digo, frito eu como em casa. Dou maior valor, peixezinho frito, um pirão e arroz. Mas negócio escondido lá? Quero não. Meu paladar não aceita. Mas tem gente, meu filho, que pega aqueles pauzinhos lá. Eu fico imaginando ele com aqueles pauzinhos na mão. Aquilo ia ser uma briga tão grande, tá? Tenho certeza que com 2 minutinhos eu ia pedir um garfo. Dá um garfo aí, não vai não, com esse negócio não, de palitinho não, tem paciência para isso não, tá? Acredito que nem com guia eu consigo, meu filho. Não dá certo não, tá? Então não, filho, você pode refinar algumas coisas, mas outras... E quando Deus coloca uma ordem? E quando Deus determina um processo? Nós temos que estar atentos para não levar conosco aquilo que deveria ter ficado para trás. Amém? Existem dores que não vale a pena reviver. Vamos ver aqui o conflito rapidinho? Ainda em Gênesis, agora no capítulo 14, verso 14 a seguir, diz: ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, aqui é falando sobre Ló. Deixa eu situar você logo. Eles foram juntos, cresceram juntos. Deus abençoou tanto como havia prometido, que o gado de Abraão cresceu assustadoramente. Mas Ló, que estava junto, também foi abençoado, e também o seu gado cresceu muito. Mas houve então contenda entre os pastores das ovelhas. Gado que eu estou falando aqui, irmãos, não é só boi não, tá? Era basicamente ovelhas e cabras. Tudo bem? Gado que a Bíblia fala não é só bovino, é todo tipo de animais de criação. Então, cresceu muito, chegou um ponto que os pastores de Ló começaram a discutir com os de Abraão, né? Debatendo e questionando por espaço, e aquilo se tornou um problema insustentável, até que Abraão chamou ele e disse: olha, não dá certo essa contenda entre nós, somos parentes chegados, está aí a terra diante de nós, escolhe para onde você quiser ir, eu vou no sentido contrário. Você conhece a história. E Ló escolheu as campinas do Jordão, se guiando por sua lógica: eu sou pastor de ovelhas. As campinas, o nome já está dizendo, é grama, é relva, é verde, tem água, porque é margeando ali, né, o rio Jordão. E do outro lado é deserto. Abraão que deu o jeito dele, mandou escolher, escolheu o melhor, escolheu as campinas do Jordão. Mas você sabe, ele foi armando sua tenda, diz a Bíblia, até chegar em Sodoma e Gomorra. O que está vivo aí, meu filho? Tá. Está se desmanchando? É mesmo. Deus é mais. Até chegar em Sodoma e Gomorra. E diz a Bíblia Sagrada que os reis de Sodoma, eram 2 cidades, Sodoma e Gomorra, se juntaram com outros
e fizeram uma guerra. Depois você lê a Bíblia Sagrada aí, capítulo 12, 13, 15, 12, 13, 14, 15 de Gênesis em casa, não tenho tempo agora. E foi uma guerra de 4 reis contra 5. E os reis de Sodoma e Gomorra perderam a guerra, fugiram. E os reis vencedores vieram, saquearam tudo. Era comum, né? Quando um reino perdia a guerra, eles saqueavam tudo, levavam tudo que era de valor e levavam pessoas para serem escravas. E levaram Ló junto, que já estava morando em Sodoma. E chegou aos ouvidos de Abraão. Alguém escapou e disse: olha, perderam tudo lá, levaram. E quando Abraão ouviu que entre os prisioneiros estava Ló, olha aqui daqui, o que diz a Bíblia. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, o que ele fez? Armou os seus criados, nascido em sua casa, 318. Eita, homem tinha servo. E o quê? E os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Vamos aqui então. Envolvido em conflito alheio. Diz a Bíblia Sagrada que Abraão ouviu que o seu sobrinho, seu irmão, tinha sido preso. Eu estava pensando aqui sobre as notícias que nos chegam. Quantas vezes você está focado na sua vida, nas suas próprias batalhas, mas sempre chegam notícias de pessoas que você ama, pessoas que você quer bem, envolvido em problemas, envolvido em situações calamitosas. E muitas vezes isso finda, de uma certa maneira, ferindo sua alma, ao ponto de roubar suas forças. Porque atenção a isso, irmãos. Problemas afetam a determinação para lutar. Se não tomarmos cuidado, problemas tiram de você a garra, o ânimo, o ímpeto. Abraão não tinha nada a ver com isso, irmãos. Ló fez uma escolha. Ao invés de ficar com Abraão, ao invés de ficar com a promessa de Deus para Abraão, resolveu viver por conta própria e foi armando sua tenda até Sodoma. Não tinha nada com isso. Ele estava colhendo as consequências dos seus próprios atos, das suas escolhas. Mas Abraão, como nós, não conseguimos ver o outro sofrendo e não fazer nada. E muitas vezes, por isso mesmo, findamos, entrando em conflitos alheios. Nem é nosso, é do outro. Não fizemos nada para merecer isso, mas somos arrastados a essa guerra. Está entendendo? Sim? Mas uma coisa perigosa que Abraão fez, que eu chamo de trazer guerra para casa. Trazer a guerra para casa. Diz o texto que ele armou os seus criados nascidos em sua casa. Ele preparou seus próprios criados para a guerra, irmãos. Eu não sei se você entende como eu estou falando, mas por favor, eram pessoas leais a Abraão, eram servos dele, que poderiam morrer por causa de quem? De Ló, que estava colhendo por causa dos seus próprios atos. Ou seja, uma pessoa inocente que poderia morrer por causa de um rebelde. Está me entendendo, irmãos? Cuidado para não trazer guerra para sua casa. Às vezes está tudo em paz em casa. Às vezes está tudo bem, você não tem, entre vocês mesmo em casa está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Mas lá vem negócio lá de fora, para perturbar seu coração, perturbar sua mente. Não deixe. Pastor, eu não tenho que armar os de casa. Tem. Mas para proteger a própria família. E não por causa do outro que está lá
enrascado pelas próprias circunstâncias. Está me entendendo? Não confunda isso com não ajudar, não é o que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo para você tomar cuidado para não trazer para dentro da sua casa uma guerra que nem sua é. Vamos avante? Tornar a fazer, atenção a isso. Verso 16, né? Tornou a trazer todos os seus bens e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, seus bens, as mulheres e o povo. Tornou a trazer. Isso é muito interessante, porque quando a gente pega o contexto bíblico de fazer de novo, de tornar a fazer ou tornar a trazer, por exemplo, em Provérbios 19, verso 19, importante marcar isso na sua Bíblia. Provérbio 19, verso 19, diz o quê? O homem de grande indignação. Como é que está na sua versão aí? Queria saber como é que está na sua. Aqui na minha está o homem de grande indignação. Provérbio 19, 19. Como é que está na sua? Iracundo? Quem está iracundo? Pastor, na minha está iracundo. Gênio difícil. Tá. Grande ira. Vá vendo os sinônimos, né? Na minha está grande indignação, de gênio difícil, grande ira, iracundo, dá no mesmo, né? Então está falando de quem? De uma pessoa cabeçuda, de uma pessoa que se guia por ira. Temos que tomar cuidado com os sentimentos. Como eu tenho insistido aqui, irmãos, há tantas mensagens que eu estou falando sobre isso. Nós temos que tomar conta dos pensamentos e dos sentimentos, e não podemos nos guiar por eles. Temos que pedir a Deus: Senhor, guarda os meus pensamentos e os meus sentimentos em Cristo. Me dá a paz que excede todo entendimento. Nós precisamos disso, porque diz o texto sagrado: o homem difícil, né? Como é que tá aí? De gênio difícil, né? De grande ira, de grande indignação, ou seja, movido por sentimento, deve o quê? Sofrer o dano. Por quê? Porque se tu livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Eu acho isso pesado. Eu acho isso duro, mas está na Bíblia. Se a pessoa é cabeçuda, se a pessoa não atende, se a pessoa não, refreia-se, é movida por emoção, qualquer coisa está estourando, qualquer coisa, eu vou acabar, eu vou fazer, e não sei o que. A Bíblia diz: deixa sofrer o dano. É uma outra forma de dizer: talvez essa pessoa só aprenda sofrendo, só se sofrer. Diz o texto: se você livrar, ou seja, se você não deixa ela colher o que plantou, você vai ter que fazer isso de novo, e de novo, e de novo. Agora pense um pouquinho. Quantas pessoas você conhece que é desse jeito? Parece que a pessoa determinou a sua vida em repetir erro. Parece que não aprende nunca. Vai. Vamos começar de novo, vamos. Vai, de novo. Outra vez. A Bíblia dá ordem. Você crê na Bíblia com a palavra de Deus, irmão? Crê? Você acredita que isso aqui é uma ordem? Como é que você lê isso? Você acha que é só um comentário? É ordem, meu filho, tá? Deve sofrer o dano, porque se tu livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Está dizendo para você: olha, vou adiantar para ti. Você vai viver nesse loop, nessa roda gigante, de novo e outra vez, e de novo e outra vez, porque a pessoa não aprendeu. Amém? Eu sei que é difícil. Provérbios 26, 17. Esse é um texto importantíssimo para mim, que diz: o que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega. A minha tá pega, na sua tá como? Sua versão: segura, agarra. Tá como aí na sua? Como é que tá? Se mete em questão alheia, mas é como quem o quê? Pega. Tá pega. Puxa. Tá puxar aqui, né, dela? Segura um cão pelas orelhas, pega um cão pelas orelhas, puxa o cão pelas orelhas.
Vamos imaginar a cena? Você está passando, aí tem um pitbull, mas não cortaram as orelhas dele, deixaram as orelhas, né? Aí você se irmou de puxar as orelhas dele. Isso é uma metáfora, é claro. Por isso que a Bíblia diz como, né? Se você está passando e se mete na questão que você não tem nada a ver com isso, você vai sofrer o dano mesmo. E tem gente assim, sofrendo por causa das escolhas erradas de outros. Você está passando, você está seguindo a sua vida e parou no problema do outro. De novo, não significa não ajudar, irmãos. Entenda. Porque tem gente que é radical, ou é uma coisa ou é outra, ou é, né, 880. A Bíblia diz claramente que aquele que pode fazer o bem, sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Mas uma coisa é ajudar, ofertar ajuda. Outra coisa é mergulhar no problema do outro, que você não tem nada com isso. Vai trazer um dano para você, de graça, desnecessário. Tá me entendendo? Pastor, mas às vezes é difícil, pastor. Porque é exatamente a pessoa que eu amo, pessoa que eu quero bem, pastor. Pastor, mexe comigo ver aquela pessoa sofrendo. Mexe comigo ver aquela pessoa indo de ladeira abaixo. Eu imagino que deva doer, porque eu tenho pessoas assim também, tá? Eu tenho pessoas assim também, que eu queria tanto que fossem felizes, tá? Meu sangue. Queria tanto que a pessoa aceitasse Jesus, tivesse uma nova vida, tivesse as oportunidades que eu tenho. Porque Jesus tem para dar a mesma oportunidade, ou melhores até, às vezes. Mas a pessoa escolheu mal. E está sofrendo, e cada notícia que eu ouço é sempre pior do que a anterior. Meu sangue. Eu sei que dói. Mas eu não posso parar por causa disso. Satanás sabe como alcançar nossa alma. Ele sabe como nos ferir, como tirar nossa paz. E muitas vezes é através das pessoas que nós amamos. Como disse Davi, se fosse outro, um inimigo, eu saberia lidar com isso, mas é tu, meu irmão. É mais difícil quando é alguém que você ama. Dói mais, é mais pesado, confunde mais. Tá me entendendo? Mas a Bíblia diz que passando se mete em questão alheia, é como quem segura, pega, agarra, puxa o cão pelas orelhas. Não faça isso. Por fim, irmãos, a bênção. Ainda em Gênesis 14, agora a partir do verso 18, diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o quê? Pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Eu voltei, não foi? Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero ver com vocês: o encontro com o homem de Deus, o pão e vinho. Isso não é de graça, irmãos. Aqui também era um ato profético. Aqui já era uma demonstração de que haveria um dia, que uma celebração onde vinho e pão seria algo primordial. Amém? Amém? Como você sabe, o pão para nós cristãos, na celebração da Santa Ceia, representa o corpo de Cristo. Atenção a essa expressão, representa, ele não é. Nós não cremos em transubstanciação. Nós não cremos que o pão se transforma em carne, mas ele representa. Amém? Representa. É para nós uma lembrança do sacrifício de Cristo. É para nós uma lembrança da sua ressurreição. E é para nós uma promessa que ele voltará. Amém? Tá claro? Só para deixar claro, porque eu sei que alguns afinam tendo dúvidas sobre isso. Porque um outro grupo cristão acredita que o pão se transforma literalmente em carne, o sangue, o vinho se transforma literalmente em sangue, e que Jesus, ele novamente é crucificado na celebração, e não cremos assim. O que ele fez uma vez só, para todo sempre. Amém? Nós não cremos que ele é sacrificado de novo e de novo e de novo. Não, foi uma vez só. E o que nós fazemos é em memória dele, obedecendo a ordem que ele deu. Tá claro isso?
Diz a Bíblia então que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, que já expliquei para você. O símbolo do sumo sacerdote eterno. Diz o texto que esse Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Engraçado que uma vez uma pessoa perguntou para mim assim: pastor, mas antes de Jesus, como é que as pessoas ouviam falar de Deus? Irmãos, aqui é um exemplo de que mesmo antes de Jesus, até mesmo antes da fundação de Israel, haviam sacerdotes de Deus espalhados. Tá claro aqui, ou não? Tá claro aqui, bem claramente. Ele era sacerdote, não era um servo só, ele era sacerdote, tinha um sacerdócio, né? Era um consagrado de Deus. E é engraçado que Melquisedeque, ele é um símbolo do ministério eterno de Cristo. Melquisedeque não é eterno, mas um símbolo dessa eternidade. Por favor, marque em Hebreus 7, que fala mais sobre isso. Importante que marque na Bíblia, Hebreus 7, a partir do primeiro verso, que diz, o escritor aos Hebreus explicando sobre Melquisedeque: porque este Melquisedeque era o quê? Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saía ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis. Matança, foi guerra. Abraão foi para a guerra e venceu os reis, matou, e o abençoou. Melquisedeque abençoou a Abraão. Verso 2, Hebreus 7:2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça. O escritor dos Hebreus está explicando que Melquisedeque, rei de Salém, significa rei de justiça, e depois também, né, rei de paz, né? Rei de paz, porque Salém é a cidade, e o significado era esse na época: paz. Ele era um rei da cidade de paz, é um símbolo de Cristo. A gente chama tipo de Cristo, né? Tipo, não espécie, tipo, mas símbolo, uma alegoria do que seria Cristo. No verso 3 diz: sem pai e sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Não está dizendo que ele é eterno, mas está dizendo que como ele não tem história, fora esse ponto específico, como não se sabe quem é o pai dele, a mãe dele, a descendência dele, só sabe que ele era sacerdote, como só tem esse registro, é como se ele ficasse sacerdote para sempre, porque ele era um tipo, né, do nosso Senhor. Voltando aí, Gênesis 14. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Aqui eu falo reconhecimento, mas vamos lembrar do seminário de sabedoria? A lei do reconhecimento. Diz a Bíblia Sagrada que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Seria interessante você guardar esse texto, principalmente para não ser convencido por aquelas pessoas que são contra o dízimo e dizem que é invenção de crente. É simples de observar que o dízimo é antes da lei. Abraão aqui é antes da lei. Ele está estabelecido na lei e ele é citado no Novo Testamento depois da lei, na graça. Amém? Vamos ver isso? Voltando a Hebreus, capítulo 7, verso 4. Considerai, pois, quão grande era este a quem o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Estão acompanhando? Verso 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Deixa eu explicar isso. O escritor aos Hebreus está dizendo: os filhos de Levi, os levitas, os sacerdotes, eles receberam a ordem de receber, de recolher, de tomar. Tomar aqui não é a força, viu, irmãos? A palavra tomar aqui significa recebimento. Amém? Mal comparando. Eu vou tomar uma injeção. Quando chega lá, você arrebata a injeção da mão do enfermeiro? Não. Dá para entender? Sim? Recolher, receber. Levi recebe dízimos, embora tanto os levitas como as outras tribos
todos são descendentes de Abraão. É isso que ele está explicando. Verso 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, entre os levitas, entre os descendentes de Abraão, está falando de Melquisedeque, tomou os dízimos de quem? De Abraão, e abençoou a quem? O que tinha as promessas. Abençoou o que tinha as promessas. Olha que coisa forte, verso 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O escritor aos Hebreus está dizendo: Abraão foi grande, mas Melquisedeque era maior. Ele abençoou aquele que tinha as promessas. Se ele abençoou, Abraão foi o abençoado. Ele diz, sem contradição nenhuma, o menor é abençoado pelo maior. Aleluia. Irmãos, rapidinho, por favor. Eu vou fazer uma leitura bem corrida agora. Pule para o capítulo 15. Diz o texto: depois dessas coisas, que coisas? Tudo isso que eu acabei de contar para você. Dele se meter no problema de Ló, de ter que guerrear contra reis, de ter que ir lá resgatar. Abraão ficou preocupado. Logicamente preocupado. Por quê? Porque os vencidos poderiam se reagrupar e vir contra ele. Ficou preocupado, ficou pesado, a cabeça ali, sabe quando você fica, meu Deus, e agora? Como é que eu saio dessa? E agora? Como é que será? Meu pai, fiz isso aqui, tive que agir dessa maneira, mas e agora, Deus? Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas. Ora, se Deus está dizendo não tenha medo, é porque ele estava com medo. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Está falando de quê? Proteção. Não tenha medo não, eu vou te proteger, e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, ou seja, quem coordena a minha casa, quem organiza a minha casa, é o mordomo Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse: assim será a tua descendência. E por fim, e creu ele no Senhor, e imputou-lhe Deus, isto por justiça. Ele foi justificado, tornou-se justo perante Deus por causa da sua fé. Atenção a isso. Toda essa trajetória de Abraão até aqui, em nenhum momento tinha dito que ele cria. Pastor, mas subentende-se que ele cria, porque ele saiu de casa, ele começou a caminhar. Sim, subentende-se, mas não tinha sido deixado claro. Até então estavam ações, e como eu tenho dito aqui para vocês, insistido em explicar e ensinar, o fazer não substitui o ser. Não é que nós não temos que fazer, porque a fé sem obras é morta em si própria, diz a Bíblia. Nós temos que agir, nós temos que fazer, mas antes mesmo de fazer, é preciso com que a nossa vida esteja pautada em ser. Ser o que, pastor? Ser fiel a Deus, ser servo de Deus, ser obediente à palavra. É muito importante isso. Hoje eu tive que fazer uma correção a uma pessoa querida minha, por causa de um texto, que eu tenho certeza que muitos que lerem, ou lerão, ou leram, não verão nada demais. Mas eu vi, porque induzia a acreditar que o que mais importante é você fazer, e que fazendo com sinceridade, isso é a prova da fé. Eu digo negativo. A prova da fé não é fazer, é possível fazer sem fé. A prova da fé é pautar nossa vida em obediência à palavra de Deus e ao próprio Deus, não o fazer. Muitos fazem sem crer,
Quem crê, faz. Mas faz crendo. E se crê, obedece. Porque o nosso crer, imputado nele, incutido nele, está o obedecer. Na lei de Deus é impossível crer nele e não obedecê-lo. A única possibilidade fora disso é acreditar na sua existência. Eu acredito que Deus existe. Mas acreditar que Deus existe e ter fé nele não é a mesma coisa. Amém? Foi por isso que eu falei, não, está errado. Isso aí está errado. Tira isso daí. Está errado. Olha aqui, irmãos. Ele creu em Deus. Depois de toda a luta, depois de toda a batalha, depois de toda a pressão, ficou ele preocupado. E agora? Deus se apresenta para ele e fala, não tenha medo não, não tenha medo, não tenha medo. Eu te protejo. Eu te garanto. Eu te respaldo. Amém? E Deus disse, eu sou o teu prêmio. Ele disse, mas o que você vai me dar mais? Estou eu abençoado, meu nome já está grande, porque saí e vencer reis, irmãos. Com 300 criados, nem soldados eram, criados. Eu imagino que ele treinava os meninos de vez em quando, porque tinha que proteger. Mas não eram soldados profissionais, eram servos. Mas ele treinou. E treinou bem, viu, irmão? Porque os meninos foram lá com ele e venceram reis. É uma outra forma de dizer 5 exércitos, 4 exércitos. Meu filho, é muita coisa. Com 318. E os amigos de Abraão que também foram, depois você vai ler, você vai ver, né? Manri, Arne e Skol, que eram amigos de Abraão, foram também. Mas ele tomou frente, ele coordenou. Aí veio o medo. Depois do medo, veio Deus. Quando Deus se apresenta, ele fala assim, é agora que eu vou apresentar minha queixa. Ó, que você vai me dar mais o quê? Estou famoso, estou rico, mas não tenho filhos. Vou deixar isso aqui para quem? Para um servo nascido da minha casa, o Damasceno Eliezer? É o mordomo, ele já comanda tudo. Mas o senhor prometeu filho. Deus fala, não é ele não. Aquele que nascer de você é que vai herdar. E quando Deus fala isso para ele, ele crê. E ao crer, a justiça de Deus invade a vida dele. O que é que você entende por isso? É preciso crer. Pastor, mas a luta, ela vai continuar lá. Mas eu preciso crer. Eu preciso confiar. Eu não posso me deixar bater pela circunstância. Eu não posso me deixar bater por toda a onda de problemas que vem sobre a minha vida. Eu preciso crer. Ele vai estar comigo, porque Ele disse, eu sou o teu escudo, a tua proteção, o teu grandíssimo prêmio sou eu. É uma outra forma de dizer, eu estou me dando de presente para você. Tem coisa maior, irmãos? Tem coisa maior a receber? Só que muitos não conseguem enxergar isso, não conseguem ver isso. Veja, abra seus olhos espirituais e veja Deus com você. Não veja só a luta, não veja só os problemas, não veja só as circunstâncias. Veja Deus agindo na sua vida. Foque nisso. Deus vai abençoar. Tem dias que estaremos aqui. Tem dias que estaremos aqui. Mas circunstâncias não podem nos moldar. Tem que ser Deus. Amém? Quem entendeu? Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus.